Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Estou muito feliz porque ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e hoje a gente está recebendo no nosso programa a engenheira ambiental Amanda Rodrigues Inácio. Amanda, muito obrigada pela presença. Imagina. Muito bom poder revê-la. Eu me lembro da nossa última entrevista, foi bastante esclarecedora. Sim. E alguns números assustaram um pouco. Isso. Mas eu acho que é importante, né, nós, como seres humanos, vivendo em sociedade, a gente ter acesso a certos números, até para esses números ajudarem e motivarem a gente a mudar alguns hábitos. Né? Isso mesmo. A gente veio e falou sobre a água da outra vez, né? E hoje a gente vai comentar sobre um outro problema ambiental, que são os resíduos sólidos, né? Então, vem crescendo muito a geração de resíduos, e isso em todas as classes sociais, na grande maioria dos países no mundo, e é problemático, né? Porque não existe o jogar fora, né? Fora de onde? Não tem o fora, então... Você está jogando no seu ambiente, né? Não tem onde jogar fora, então a gente tem um probleminha e o nosso país tem graves problemas em relação a resíduos sólidos. E acho que o que é importante a gente destacar também é essa questão do plástico, né, Ali? Sim. Hoje, muita coisa que a gente compra é com plástico, né? Então, você compra uma coisa assim, aí vem numa caixa, que vem numa sacola, aí tem uma fita, então... E muita coisa com plástico, e o plástico ele vem do petróleo, né? Então, a gente está utilizando um recurso natural, né, que não é infinito, e está gerando resíduo com isso que está sendo descartado o tempo todo. Então, é preocupante. Nós temos aí algumas telas que foram feitas para a gente poder, né, falar mais sobre esse assunto. Atenção, então, para o primeiro conteúdo da nossa entrevista. O panorama atual dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. A gente tem ali 78 milhões de toneladas por ano sendo descartadas e 71 mil, um pouco mais de 71 mil que são coletados, né? 71 milhões que são coletados. Isso. Outro número que me assustou muito, cada habitante, cada pessoa por ano descarta quase 400 quilos de resíduos. A média do brasileiro é quase 1 quilo por dia, um pouco mais de 1 quilo por dia. Então, ao longo do ano, a gente está quase chegando a 400 quilos por ano, por habitante. 1 quilo de resíduos por dia é muita coisa. É muito descarte, né? É muita coisa. E a gente sempre tem que lembrar que quando a gente gera um resíduo, é porque um recurso natural foi consumido, foi extraído, foi utilizado e gerou um resíduo. Então, o problema não é só o resíduo em si, a gente está também consumindo recurso natural para produzir aquilo que está sendo descartado. Olha só nossa segunda tela. A caracterização dos resíduos sólidos. A gente tem a matéria orgânica, que são as sobras, né, dos alimentos. Isso. É a mais volumosa, a gente tem ali entre 48% e 64%. E aí os outros resíduos, o plástico, papel e papelão, o vidro, tecidos, metais e outros. A gente tem ali o plástico e o papel, depois da matéria orgânica ocupando a maior quantidade, né, de resíduos descartados. O papel e o papelão é mais simples, né, da gente reciclar, reaproveitar. Agora, o plástico é o que realmente merece um pouquinho mais de cuidado. Sim. Então, e consciência, né? Isso. Então, aproveitar se o seu bairro tem uma coleta seletiva, separar isso para ir para a coleta seletiva, né? Nós temos muitas pessoas no Brasil que sobrevivem com a renda de cooperativas, porque trabalham em cooperativas fazendo essa coleta seletiva, fazendo a reciclagem desses produtos, né? E eu acho que o quanto a gente puder facilitar esse serviço deles é válido, né? Então, fazer essa separação em casa, né? A ideia não é você mandar o resíduo tudo misturado para separar na cooperativa. Separa na sua casa, cada um separa na sua casa e manda isso, né, para a coleta seletiva. E o plástico, né, ele consegue, em várias formas, você consegue reaproveitar ele depois em outros processos produtivos. Então, a gente consegue aí recuperar um pouco daquele recurso natural que foi retirado do meio ambiente. E aí fica uma pergunta para os nossos telespectadores. Você que está me assistindo, você tem o hábito de separar, né, esses resíduos na sua casa? Seja sincera, tá? Pode responder com sinceridade. Sim ou não. Se manifeste pelas redes sociais ou mesmo através do nosso call center. Mais uma tela. A compostagem doméstica
Isso, a compostagem, a gente traz ela como uma opção para os resíduos orgânicos, né? A gente viu que os resíduos orgânicos é uma quantidade grande, né? Então, o Brasil é um dos países que mais desperdiça alimento, né? A gente tem pessoas que passam fome, nós também desperdiçamos muito alimento. Chega a ser irônico, É, né? é estranho, né? Nós somos um dos países que mais desperdiça e também somos o país que mais utiliza agrotóxico. Então, a gente usa muito agrotóxico para produzir muito e a gente desperdiça muito alimento. Então, fica meio incoerente. E aí, a compostagem doméstica é uma forma de você conseguir dar uma nova destinação para alguns alimentos que a gente acaba descartando, né? Então, não é tudo que a gente pode também pôr na compostagem. Mas qual que é a ideia da compostagem? Você pega esses resíduos, né? Esses restos sobras, né? Isso, junta com minhoca, junta com humus. Isso você vai comprar mesmo em loja de pesca, né? Em loja de jardinagem. Coloca também ali serragem e aquilo, com o passar do tempo, vai virando um adubo. Então, você pode até utilizar isso para produzir alimentos orgânicos depois, né? Uma hortinha. Isso, pode ter uma hortinha na sua casa, então você consegue utilizar. Ou dá para aquele vizinho que tem um quintal maior que o seu, às vezes, mora em apartamento. Alguém vai conseguir utilizar isso daí depois. Com certeza. Então, você e pode você falou acabar... que alguns alimentos não podem, Isso, né, alguns passar não por podem essa colocar. compostagem. E nós separamos, então, quais são esses alimentos que não podem ser colocados na compostagem. Carnes, limão, temperos fortes, óleos e gorduras, líquidos em geral? Isso, de forma geral, não vai funcionar naquela mistura para formar o adubo. Fezes de animais domésticos e papéis. E a gente vai em seguida colocar o que pode, né, o que deve ser colocado na compostagem. Isso. Frutas, legumes e verduras, grãos e sementes, sachê de chá, Pode colocar também, que vai passar pela compostagem tranquilo. borra e filtro de café e cascas de ovos. Que é o que a gente mais desperdiça, é o que mais joga fora, é esse grupo mesmo. Então, acaba que a gente consegue dar uma nova destinação para isso. Temos mais uma tela. Evitar colocar em grandes quantidades laticínios, flores e ervas, frutas cítricas, alimentos cozidos e guardanapos e o papel toalha. Por que, Amanda? Quando a gente faz a compostagem, a gente muitas vezes coloca as minhocas junto para acelerar o processo da decomposição dessa matéria orgânica. E esses grupos de alimentos que a gente fala para não colocar ou não colocar em grande quantidade, não auxilia esse processo que elas fazem de decomposição. Eles acabam atrapalhando. Né? Então, por exemplo, a carne no nosso organismo já demora muito tempo para fazer digestão. Né? Então, imagina na minhoca. Né? Então, o leite, o feijão cozido vai causar fermentação, pode acabar dando fungo na composteira. Então, a gente acaba limitando um pouco o que a gente pode colocar. É mais coisa crua, casca, frutas, pensando mesmo nesse processo de decomposição para que não seja tão lento, né? Então, você acaba acelerando quando você coloca os alimentos corretos ali. Temos mais uma, né, diretora, para a gente finalizar aqui? Olha lá, nossa última tela. Isso. Isso é muito bacana, né? Acho que a gente fecha bem a nossa entrevista, a relação do consumo com a geração de resíduos. Então, a gente tem ali o compre, o use e o disponha. Isso. Economicamente viável, essa questão da sustentabilidade, que é o debate que a gente tem trazido, inclusive no Mulher.com, e é uma tendência de muitos países, né? Sim. Falar, se refletir e ter atitudes sustentáveis, e o socialmente justo. Então, Consumo consciente. Resumindo, é um consumo consciente, porque a sociedade, de forma assim geral, né, ela está nesse ritmo, né? Eu compro, eu uso, eu descarto, compro, uso, descarto. Não é assim igual antigamente, né? Que as nossas avós tinham geladeira por anos, né? Fogão por anos, as coisas estão mais descartáveis hoje, né? E a gente está nesse ritmo automaticamente, né? Então a gente compra, usa, joga fora, compra, usa, joga fora. Ninguém quase não conserta mais nada, né? E com isso a gente vai só gerando resíduo. E vai ter uma hora que não vai ter onde pôr. Não vai ter mais espaço para colocar isso daí. Sabe que você falou algo importante? A gente recebeu recentemente um psiquiatra e ele fez um alerta muito importante em relação a essa questão do descarte até dos relacionamentos. Isso, Né? Hoje a gente vê nos verdade. relacionamentos, hoje é tudo muito descartável, né? Tudo muito superficial. Né? Antigamente, os nossos avós, nossos
os pais, de repente, às vezes, diante de uma dificuldade, havia uma conversa e um conserto, entre aspas, ali da relação, né? Hoje em dia, não, hoje está tudo muito, né? Troca tudo muito rápido. Tudo troca. Você vai lá e pega outro, assim, troca outro, compra outro. Rápido, rápido, rápido. Isso assusta um pouco. E a gente vê isso também nessa questão da nossa relação. Eu tenho impressão, não sei se estou certo ou não, mas também antigamente parece que tudo durava mais tempo. Né? Por exemplo, eletrodoméstico. Sim. Era difícil ter um problema, né? Isso. Técnico. A gente chama isso de obsolescência programada, que é um produto ser fabricado para durar um determinado período. Por quê? A gente está num sistema econômico capitalista, precisa produzir, precisa vender, precisa gerar lucro. Se as coisas duram muito tempo, você não tem venda, não tem produção. Então, as coisas estão programadas realmente para durar menos tempo. Então, não é só impressão. Não, né? Você está certa. Então, que a gente possa ter pelo menos esse cuidado, né? Na hora de descartar, procurar esse descarte adequado. Isso, já que a gente está gerando esse resíduo, pelo menos descartar corretamente. A pilha, diretora, tem pessoal participando pelas redes sociais, a diretora está monitorando. Pilhas, baterias, o que as pessoas devem fazer? Qual é o descarte correto? Para onde levar? Procurar um ecoponto, porque nós temos ecopontos nos municípios que recolhem esse material porque eles são extremamente contaminantes para o solo e para a água. E toda cidade é obrigada a ter, né? Procure, de repente, até na prefeitura da sua cidade. Às vezes, algumas secretarias, né, alguns municípios têm a própria Secretaria de Meio Ambiente, que fazem esse recolhimento. Ou a prefeitura da sua cidade vai te indicar onde você pode descartar esse material. Isso mesmo, porque pilha e bateria, eles extremamente contaminantes, por conta dos produtos químicos da composição deles mesmo. Então, descartar no terreno, jogar no resíduo ali que vai passar... A gente põe no próprio lixo ali, junto com tudo, né? No lixo aí vai para um aterro, ou vai para um lixão, quando o município não tem um aterro. Contaminação, com certeza. Obrigada, viu, minha amor? Amanda Rodrigues Inácio, engenheira ambiental, mais uma vez aí contribuindo com o nosso programa, fazendo essa reflexão, né, na semana que a gente comemora aí o Dia Mundial do Meio Ambiente. Os contatos da lei estão no vídeo, quem quiser falar direto com a nossa convidada, obrigada, viu, meu amor, mais uma vez pelo carinho, pela presença. Até uma próxima oportunidade. Até. Acho que falar sobre o meio ambiente é sempre bom. Sim, né? sim. Obrigada. Separamos mais uma dica para vocês, acompanhe a reportagem.